O monge beneditino e escritor Marcelo Barros, que abordará o tema Um Mundo para Todos, e em seguida o iogue professor Hermógenes, que falará sobre a medicina sem remédios. Assista agora Um Mundo para Todos, com o monge beneditino Marcelo Barros, que nos fala de uma nova cidadania e de uma nova ética, a ética da solidariedade e da justiça como fundamento da paz. Eu me sinto comovido de participar desse encontro. Quando a gente diz um mundo para todos, globalizando a paz, a primeira coisa que eu sinto no coração, como membro de uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que durante 500 anos aqui na América Latina e aqui no Brasil se considerou quase como maioritária e, inclusive, dominante, e muitas vezes não de uma forma amorosa, a minha primeira postura interior é de pedir perdão a vocês, é de me sentir achando que não seria eu que deveria falar, deveria ser vocês, né? Afro-brasileiros, índios, índias, e eu que gostaria de aprender, de estar aí, de escutar, de acolher, de obedecer. E digo isso com os irmãos e irmãs das religiões originárias aqui do nosso povo, de matriz afro e indígena, mas digo de todas, de todos, né? Nos colocar em comunhão com as energias, com as manifestações divinas no universo inteiro, honrar a Mãe Terra, aqui mesmo fechados assim numa sala como essa, nos sentir em comunhão com o céu, com a terra, com o vento, com a pedra, com os ares, com todo mundo, com todos os seres. E, principalmente, experimentar, vivenciar, fazer aqui um laboratório disso que a gente está querendo, um mundo para todos, globalizando a paz. Olhar nos olhos de cada um, de cada uma, e assumir uma primeira atitude para esse mundo novo. Acolher o outro, reconhecendo nele, nela, a presença divina, um valor, uma dignidade, uma força, diante da qual a gente só tem uma atitude: reverenciar, venerar, adorar. E dessa vez, para a gente poder, assumindo aquelas tradições orientais antigas, né, a gente podia fazer isso em várias tradições, mas acolhendo uma delas, a gente poder olhar para cada um, para cada uma que está ao nosso lado e dizer: Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. A presença divina que está em mim saúda a presença divina que está em você. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Muito obrigado. Quando a gente diz um mundo para todos, eu quase teria desejo de sugerir uma mudançazinha, que não seria um mundo, mas seria diversos mundos. Porque nós vivemos num mundo, numa situação atual da humanidade, em que nós temos que primeiro reconhecer a diversidade. Diversidade de mundos culturais, diversidade de caminhos, não só de religiões, de culturas, mas de humanidades. O Edgar Morin chega a dizer: não dá para a gente falar mais em universo, a gente deve falar em
pluriverso. E essa diversidade, até pouco tempo, às vezes, ela era vista como ameaçadora, como perigosa, ou como algo que a gente tinha de conceder. Não tem jeito. Então, a gente tem que conviver com o diferente. Um pastor da igreja do século III, Cipriano de Cartago, dizia: a unidade abole a divisão, mas respeita as diferenças. Ao contrário, faz da diferença elemento de um amor maior. E o amor necessita de diferença. O que seria o amor se não houvesse o eu e o tu? Se não houvesse o outro? Então, o amor, ele supõe a alteridade. E a alteridade é uma coisa que nos educa, que nos converte, que nos transforma e nos leva a esse mundo para todos. Eu proporia quase como se fosse 3, não é passos, não são, mas são elementos para poder globalizar a paz no mundo para todos. O primeiro é reconhecer e reverenciar a diversidade como manifestação divina e sagrada. Esse pluriverso de tudo que existe. E achar isso uma coisa boa e agradecer a vida podermos viver nesse momento. Um segundo elemento que me parece fundamental é, dentro dessa diversidade, reconhecer um caminho, uma tendência que une todo mundo. Quer dizer, é tudo muito diverso, mas nem é contrário e nem é disperso. Não é fragmentado. Não é que cada um vá para lugares... Não. Existe um eixo, existe fios, uma rede que interliga tudo. Qual é essa rede? A gente pode dizer, é a rede da vida. É uma espécie de impulso de vida. Amor à vida, opção pela vida. Para quem é cristão, o Evangelho diz, a palavra de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, vida em abundância. Mas eu li o discurso do Buda, quando dizia que nós devíamos reconhecer em cada outro humano a força da vida, a tal ponto que a gente o ame como uma mãe ama o seu filhinho. Até a criança que está no seu útero. Então, essa compaixão, que não é pena, que não é piedade, mas é solidariedade, é a força de vida que liga todo mundo, é a grande espiritualidade da gente, ou não? Em todas as manifestações, é o axé, é todas as manifestações de todos os caminhos espirituais. É uma força de vida que é força de paz. Uma judia que foi presa por Hitler num campo de concentração de Auschwitz, ela era holandesa, Etty Hillesum, com 28 anos. E essa moça deixou um diário belíssimo, descoberto há 5 ou 6 anos atrás. Parece que ela, quando foi para o campo de concentração, que era um comum nos judeus naquele momento, ela jogou pelo trem os manuscritos, que foram depois encontrados, guardados, em segredo, e só muito depois revelados e publicados. E é um documento belíssimo, está publicado em tudo que é de língua, os diários, né, de Etty Hillesum. E eu fiquei muito impressionado com a coisa que ela diz lá, no campo de concentração, no meio do maior sofrimento. Ela percebeu os companheiros judeus e judias revoltados, porque quem é que não fica com a situação daquela, né? E ela disse: olha, não dá para a gente alimentar uma revolta tão forte que nos leve ao ódio ao adversário, ao inimigo. Primeiro, porque esse ódio adoece a gente mesmo.
E segundo, porque antes de odiar o inimigo, vamos primeiro destruir dentro de nós aquilo que a gente odeia no outro.